Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós falaremos sobre equações do segundo grau, mais especificamente sobre as equações do segundo grau completas. Bom, veremos também como resolvê-las. Para começar, vamos relembrar o que é uma equação do segundo grau completa. Acompanhem. O professor de matemática apresentou a equação do segundo grau completa. Bom, ela tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são os coeficientes dessa equação. E para ela ser completa, o a, b e o c tem que ser diferentes de zero. Bom, aí ele pegou o exemplo. X ao quadrado mais 2x menos 8 é igual a zero. E identificou os coeficientes a, b e c. Vamos ver. O a é o coeficiente do termo que está elevado ao quadrado. Então, olhem lá o x ao quadrado. Qual o número que está multiplicando x ao quadrado? Ah, não tem número. Mas quando não tem número, o 1 estaria escondido. Então, o coeficiente é 1. Já o b é o coeficiente que aparece ali com x. Se vocês repararem, o número que está multiplicando x é o mais 2. Bom, como é positivo, a gente não precisa colocar o sinal de mais. Então, o b é o número 2. E o c é o coeficiente que está sozinho, é o termo independente. Ele não aparece com x. Observaram quem é o número que está sozinho? Isso no lado esquerdo da equação, porque do lado direito a gente tem o zero. Ele não conta ali para identificar os coeficientes. É o menos 8, né, galera? Então, identificamos o coeficiente c como menos 8. Bacana, não tem mistério, né? Bom, reparem que todos esses coeficientes são diferentes de zero. Então, essa equação do segundo grau é completa. Bom, mas aí os alunos perguntaram como se resolve uma equação de segundo grau completa. Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos apresentar as fórmulas que resolvem essas equações completas. Bom, reparem, nós temos a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, onde x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Olhando assim, parece ser bem complicado, mas fiquem tranquilos, pessoal. A gente vai ver com calma como resolver as equações de segundo grau utilizando essa fórmula. Vocês estão vendo essa expressão que está dentro da raiz, b ao quadrado menos 4ac? Nós podemos chamá-la de discriminante, que é representado por esse triângulo que é chamado de delta, é uma letra grega, na verdade. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, isso vai facilitar na hora dos cálculos. A gente calculará primeiro o delta e depois a gente calculará o valor de x na fórmula resolutiva. Então, nós podemos reescrever essa fórmula como x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, galera, fiquem atentos. Uma equação de segundo grau completa é aquela onde os coeficientes a, b e c são diferentes de zero. Agora nós veremos como resolvê-las através das fórmulas apresentadas. Acompanhem. Bom, o professor de matemática selecionou 3 exercícios, então ele separou 3 folhas com 3 equações do segundo grau e distribuiu para 3 alunos. Vamos ver os alunos que vão resolvê-las. Bom, Cauã, Lorena e Daniel. Vamos ver primeiro o Cauã. Então, Cauã vai apresentar como ele resolveu a equação do segundo grau, x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Reparem, primeiro, a gente pode ver que o coeficiente do x ao quadrado é 1, quando não tem número na frente da letra, o 1 está ali escondido. E assim a gente consegue identificar os coeficientes. Lembram, o a é o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, é 1. O b é o coeficiente do x, ou seja, o b é igual a 2. E o c é o termo independente, é o que aparece sozinho, é o menos 8. Agora a gente vai para a primeira etapa, vamos lembrar da fórmula do delta, b ao quadrado menos 4ac, e vamos substituir os coeficientes nessa fórmula. Bom, então temos que delta é igual a 2 ao quadrado, o b é 2, menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Agora é só fazer os cálculos. Bom, delta é igual a 2 ao quadrado dá 4. Ó, menos 4 vezes 1 vezes menos 8.
Menos vezes menos é mais. Então, a gente tem uma quantidade par de sinais negativos, então essa multiplicação ficará, o resultado é positivo. Então, 4 vezes 1, 4, vezes 8 dá 32, dá mais 32. Somando, a gente encontra que delta é igual a 36. 4 mais 32 é 36. Reparem que o delta deu um valor maior do que zero, ou seja, positivo. Nesse caso, sempre que o delta for positivo, a gente vai ter duas raízes reais e diferentes. As raízes são as soluções da equação do segundo grau. Bom, vamos continuar. Agora a gente vai colocar a fórmula completa. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a, que é a chamada fórmula de Bhaskara. E vamos substituir o b, o delta e o a nessa fórmula. Então, ficamos com x é igual a menos o 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 36, sobre 2 vezes o a, que é 1. Agora, a gente vai fazer a raiz quadrada e vamos multiplicar o denominador ali, que tem 2 vezes 1. Raiz quadrada de 36 é quanto? 6, né, galera? E 2 vezes 1 é 2. Então, nós podemos reescrever como x é igual a menos 2, mais ou menos 6 sobre 2. Agora, reparem, a gente tem mais ou menos 6. Então, a gente vai achar dois valores para x. O primeiro, a gente vai fazer a soma. Então, vai ficar x1 é igual a menos 2, mais 6 sobre 2. Menos 2 mais 6 dá 4. Então, vai ficar 4 sobre 2. E dividindo 4 por 2, nós encontramos 2. Bom, encontramos o primeiro valor. Bom, agora vamos achar o outro x, o x2. Vamos usar menos 2, agora menos 6. Então, menos 2 menos 6 sobre 2. Menos 2 menos 6 é só pensar, eu devo 2 e devo 6, então eu tenho uma dívida maior. Eu tenho uma dívida de menos 8, então dá menos 8 sobre 2. E dividindo menos 8 por 2, nós encontramos menos 4. Assim, a solução dessa equação do segundo grau completa é 2 e menos 4. Bem tranquilo, né, galera? Bom, vamos ver a equação de Lorena. Lorena está com a equação x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. Então, a mesma coisa. Reparem, não tem nenhum número na frente do x ao quadrado, na verdade tem um 1 ali escondido. E agora a gente identifica os coeficientes a, b e c. O a é o que está com x ao quadrado, que é 1, o b é o que está com x, que é menos 10, e o c é o termo independente, que é 25. Bom, agora vamos relembrar a fórmula do delta, b ao quadrado menos 4ac. E vamos substituir os coeficientes nessa fórmula. Então, delta é igual a menos 10 ao quadrado, reparem que é negativo, então tem que colocar entre parênteses e elevar ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 25. Agora é só fazer as contas. Delta é igual a menos 10 ao quadrado é 100. Lembrando que toda potência com expoente par é positiva. Menos 4 vezes 1 vezes 25, repare, só tem o sinal de menos, então vai ficar negativo. Uma quantidade ímpar de sinais negativos numa multiplicação dá um produto negativo, então vai ficar menos. E 4 vezes 1 vezes 25 dá 100, então o resultado é menos 100. Então, delta, reparem, ficou zero, né? 100 menos 100 dá zero. E aqui, sempre que o delta der zero, a gente vai ter duas raízes reais e iguais. Isso equivale a dizer que tem uma raiz real. Isso significa que a gente vai encontrar apenas um valor para a solução aí dessa equação de segundo grau. Agora a gente vai usar a fórmula resolutiva, a fórmula completa. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Bom, vamos substituir aí os valores nessa fórmula. X é igual a menos b, b é menos 10, então vai ficar menos menos 10. Fica o menos da fórmula e o menos do coeficiente b, mais ou menos a raiz quadrada de zero sobre 2 vezes 1. Reparem, gente, menos na frente do menos vira mais, né? Então, esse menos menos 10, a gente pode escrever apenas como 10. Mais ou menos a raiz do delta, que é zero, sobre 2 vezes 1 dá 2. Temos x1, que é igual a 10 mais 0 sobre 2. Reparem, 10 mais 0 dá 10. Dividido por 2 vai dar 5. E o x2, 10 menos 0 sobre 2. Observaram? 10 menos 0 também dá 10. Então, 10 sobre 2, que também dá 5. Por isso que as duas raízes são reais e iguais. Então, a gente pode escrever que o conjunto solução é igual a 5.
E assim a gente achou a solução dessa equação de segundo grau apresentada aí por Lorena. Vamos ver a de Daniel. 2x² menos 6x mais 5 igual a zero. Aqui nós não temos que completar com 1. Todos os coeficientes estão bem visíveis ali, né? Então o A é o 2, o B é o menos 6 e o C é o 5. Bom, vamos usar a fórmula do delta, b² menos 4ac, nunca esqueçam. E vamos substituir. Delta é igual, o B é menos 6, então vai ficar menos 6 entre parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 5. 2 é o A e o 5 é o C. Bom, menos 6 ao quadrado, lembre, pessoal, quando o expoente é par, a potência vai ser positiva. Então, menos 6 ao quadrado, menos 6 vezes menos 6 dá 36. Então, delta é igual a 36, menos 4 vezes 2 vezes 5. Reparem que só tem um sinal de menos, então vai ficar negativo. Mas a gente vai ter que fazer a conta. 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 5 dá 40. Então, vai ficar menos 40. E se vocês repararem, 36 menos 40 vai dar um valor negativo. Ó. 36 menos 40, eu tenho 36 e perco 40, fico devendo 4, então dá menos 4. E quando o delta é negativo, ou seja, menor do que zero, a gente pode dizer que não existe raiz real. Até porque o delta é o valor que fica dentro da raiz quadrada, lembram? Vamos ver, a fórmula completa. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Se nós fizermos a substituição dos valores nessa fórmula, nós temos menos 6, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de menos 4 sobre 2 vezes o a, que é 2. Mas repare, a gente nem precisa continuar. Por quê? A gente tem aqui a raiz quadrada de um número negativo. E dentro do conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de números negativos. Então, nós podemos dizer que a solução é um conjunto vazio, que pode ser representado por uma bola cortada, ou a gente pode representar também pelos parênteses, sem nada dentro dos parênteses. Então, a solução é o conjunto vazio. Daniel se deu bem, né? A equação dele não tem solução. Então, galera, não tem mistério. Para resolver as equações do segundo grau completas, basta identificar os coeficientes A, B e C e aplicar as fórmulas apresentadas. A fórmula do discriminante, delta é igual a b² menos 4ac, e a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. A nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima. Um abraço, até mais!